Olá, meu nome é Gustavo Meireles, médico radiologista, empreendedor na área da saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Nos próximos 2 episódios, falaremos sobre um tema muito bacana e que vem ganhando cada vez mais atenção no Brasil e no mundo: a importância do esporte como estímulo e motivação para iniciativas de inovação e empreendedorismo, inclusive na saúde. Eu sou corredor de rua amador há mais de 20 anos, já participei de diversas provas, incluindo 3 maratonas, estou na fase final de preparação para a minha 4ª maratona daqui a poucos dias em Berlim. E é com muito prazer que eu recebo aqui hoje 2 ídolos de longa data, amigos recentes e exemplos como atletas, inovadores e empreendedores. Adriana Silva, bicampeã pan-americana, participante dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e Rio, em 2016, recordista brasileira na maratona, com a incrível marca de 2 horas e 29 minutos, presidente do Instituto Em Frente e membro da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. E recebo também o Marcelo Apovian, o Lelo, empreendedor no segmento educacional, atleta olímpico, maratonista, palestrante, personagem do livro Operação Portuga e que está lançando agora o livro Muito Acima da Média. Só para a gente ilustrar um pouquinho mais, segundo dados recentes do IBGE e do Ministério da Saúde, a prática de atividades esportivas vem ganhando espaço entre os brasileiros. Em 2009, apenas 30% da população praticava algum tipo de atividade física. 10 anos depois, esse número tinha aumentado 20%, alcançando quase 40% dos brasileiros. Outra informação relevante foi que esse aumento foi ainda mais importante entre as mulheres, passando de 22% para mais de 31% 10 anos depois. Só de corredores de rua, estima-se que haja de 5 a 11 milhões de praticantes no Brasil e esse número vem aumentando a cada ano de novo, principalmente entre as mulheres. Oi, Dri. Oi, Lelo. Grande prazer ter vocês aqui hoje para falarmos sobre esse assunto que nos encanta e que ganha cada vez mais força no Brasil. Muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Muito legal estar aqui para falar um pouco sobre corrida. Aqui 3 maratonistas, acho que tem muita história para contar, né? Para quem já passou por uma maratona. É um prazer muito grande estar aqui com o Lelo, grande parceiro, grande amigo, nas corridas e também na vida, assim, sempre um baita amigo. E falar um pouco de esporte, a mulher no esporte e muitas outras ações sociais que o esporte está engajado e o quanto ele pode ser uma ferramenta de transformação social e de transformação de vida também. A gente vem falando muito sobre o que a maratona ela pode proporcionar para a gente na vida, né? Então, acho que vai ser bem legal o papo e é um prazer estar aqui com vocês. Bacana, obrigado, Dri. Prazer enorme. Primeiro com a minha colega, parceira, amiga. A gente, né, ela criou o instituto a qual eu faço parte também, que nós vamos falar. Então, muito legal estar de novo aqui com a Adri, não mais nas pistas da corrida, mas no teu convite que você fez pra gente. E uma honra estar aqui, falar o que a gente ama, o que a gente gosta de fazer no dia a dia, a nossa rotina. Maravilhoso, vamos embora. Já tô com o tênis calçado aqui para começar já. Beleza, poxa. Então é isso mesmo que a gente... Tô curioso para ouvir aqui, né, um pouco mais da história pessoal de vocês dois. Conhecer os paralelos, né? Que parece tão diferente, mas tão parecido, né? Esporte, inovação, empreendedorismo. Eu quero ouvir de vocês dois. Também essas histórias do projeto social. Bem, um monte de assuntos bacanas para a gente explorar. E aí eu vou começar perguntando para vocês dois, vou começar pela Adri, sobre a história pessoal, né? Como é que foi esse caminho? E aí, para você, Adri, como é que foi virar atleta? O que te motivou? Qual foi a escolha pelo esporte? O caminho que você percorreu? Sei que as histórias de vida de vocês dois são bem diferentes, né? E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Então, começo por você, Adri. Eu já tenho agora, esse ano, completando 30 anos de carreira como atleta. E eu comecei na minha cidade natal, em Cruzeiro, interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba. E com 12 anos de idade, eu fui convidada pelo meu irmão mais novo para fazer uma corrida de 5 quilômetros. E eu falei para ele, você é louco, menino, não aguento correr. E a gente era muito ativo, a gente brincava
por todos os lugares, nadava nos riachos, subia montanha. Então a gente era super ativo. E eu fui participar da corrida de tanto que ele insistiu, mas eu imaginei também que fosse mais uma aventura, uma brincadeira ou coisas assim. E aí quando eu cruzei a linha de chegada, eu descobri que eu estava em primeiro lugar no feminino. E aí foi quando eu descobri o atletismo. Eu não sabia o que era o atletismo. Me colocaram no pódio, me deram um troféu, todo mundo olhando para mim, eu sem entender o que era aquilo. Não sabia que tinha premiação, não sabia que tinha nada. E aí naquele momento tinha lá na corrida o Jorge Luiz Ribeiro, que era o carioca, e ele já tinha uma equipe, um projeto social na cidade, que era uma equipe de atletismo, né? E ele me convidou para participar da equipe, né? Eu comecei a participar e na corrida seguinte eu fui e ganhei novamente a corrida. E nesse dia tinha uma premiação de R$50. E em 1993 não era em tanto dinheiro R$50 assim, né? Hoje não é, mas na época também não era tanto dinheiro assim. Mas para mim era, né? Eu fui criada pela minha mãe, meu pai separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. Então ela criou 4 filhos sozinha, né? Tipo, tinha dia que tinha que comer e tinha dia que não tinha mesmo. A gente chorava porque não tinha o que comer. E aqueles R$50 eu peguei, cheguei em casa, levei ela para o supermercado. E a primeira vez na vida que a gente tinha feito compra mesmo, de você colocar no carrinho e levar as coisas para casa e ter o que comer. Porque até então a gente vivia muito das doações da igreja, doação dos vizinhos. Então foi uma sensação muito boa, assim, de olhar para minha mãe e ver a alegria dela estampada no rosto. E aí foi ali que eu falei para mim mesmo que o atletismo ia virar minha profissão para que eu pudesse dar uma vida melhor para minha família. E foi assim, né? E foi assim que eu comecei no atletismo como uma forma de sobrevivência mesmo. Eu não pensava em chegar a uns Jogos Olímpicos e, imagina, eu ter o que eu tenho hoje no atletismo. Eu só pensava que eu tinha que, todas as corridas que eu participava, eu entrava entre as 3 primeiras, eu sempre falava, tem que estar entre as 3, porque eu estando entre as 3, eu vou levar uma premiação de dinheiro para casa e assim eu vou dar uma vida melhor para minha mãe. E essa era a minha motivação. Pensar naquela época de um dia fazer faculdade, de um dia chegar aos Jogos Olímpicos, nunca. Eu pensava, eu mal tenho o que comer dentro de casa, que dirá um dia ter dinheiro para fazer uma faculdade. Jogos Olímpicos muito longe da minha realidade. E eu fui a cada ano melhorando e quando chegou em 2004 eu fui 3ª colocada na São Silvestre, né, com uma prova super tradicional aqui no Brasil, super disputada, né? Nesse dia eu ganhei uma premiação também boa na São Silvestre, já com as outras premiações eu consegui dar uma casa para minha mãe. Então, o esporte ele foi me dando a oportunidade para mudar a minha vida e dar uma vida melhor para minha família, né? Então, por isso que eu me entreguei. Assim, são 30 anos dedicada ao atletismo 24 horas por dia, né? Em 2005 eu tive uma lesão, eu fiz uma cirurgia no pé e eu fiquei 2 anos parada, sem poder treinar, sem poder correr. E aí meus patrocínios cancelaram os contratos porque eu não dava mais resultado, né? E eu achei que eu não voltava mais a correr. E eu entrei em depressão, comecei tratamento com um psicólogo, 3 medicações, antidepressivo. E eu falei, bom, acabou. Não tinha faculdade, não tinha nada naquela época. O que eu tinha de dinheiro guardado, eu gastei na cirurgia que eu fiz no pé para recuperar da lesão. E aí, quando eu tinha desistido de tudo, encontrei o Cláudio, né? O Cláudio Castilho. Já era treinador do Esporte Clube Pinheiros. E ele já me conhecia, ele já tinha me visto no pódio e tal. Ele me chamou. E eu lembro muito bem, eu subi naquela pista do Pinheiros, na escada, assim, eu chorando, que era como se eu tivesse... Deus estava me dando uma outra oportunidade de poder voltar para o atletismo, né? E aí eu lembro da frase que ele me falou, que até hoje, assim, eu não esqueço. Ele falava, olha, eu não sou seu treinador, mas eu quero te ajudar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é reabilitar dessa lesão, se livrar desses antidepressivos, mas quando ele falava assim, começar um tratamento mais aprofundado com psicólogo, enfim, poder, né, sair desse buraco. Ele conversou com a diretoria do Pinheiros. Eu não era atleta do Pinheiros, ele convenceu a diretoria a me deixar usar toda a estrutura do Pinheiros. Fisioterapia, refeitório, alojamento. E eu fiquei 1 ano lá dentro do Pinheiros, me reabilitando e
podendo usar toda a estrutura do clube. O ano seguinte eu já estava voltando a correr, estreiei na Maratona de Floripa, ganhei a maratona, fui para o Mundial de Berlim em 2009 e a partir daí os horizontes se abriram para mim, né? Que daí que vieram os principais resultados até então, né? Bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, recorde brasileiro, campeã sul-americana de meia maratona. E é muito legal porque se eu parasse naquele 2005 lá, Troféu eu não tinha Brasil, 10 mil campeã do Troféu Brasil. É que eu corro tanto rua que eu até esqueço das pistas. Tem tantos que ela até esquece, né? E foi muito legal, né? Eu sempre falo que o Cláudio tem um papel muito importante na minha vida, não só de treinador, de mentor, mas de pai mesmo. Tanto que ele me aconselhou naquela época e me deu força para voltar. Me aconselhou muito a fazer faculdade na época, ganhei uma bolsa de estudo do Pinheiros. E hoje eu sou o que eu sou como atleta e como pessoa, né? Eu devo muito ao Cláudio toda essa formação e esse apoio que ele me deu até hoje. Nossa, a história é fantástica, Adri. A gente vai voltar aqui, falar muito mais disso depois, aí no paralelo com o empreendedorismo, né? E é um caminho que diversos empreendedores também passam e precisam buscar a superação. Inclusive, no último episódio, nós falamos aqui com duas empreendedoras sociais, a Adriane e a Sabine, que estão fazendo iniciativas de impacto social em saúde fantásticas no Brasil. E uma história também de superação, de conseguir mudar completamente o acesso à saúde Brasil afora, né? E aí eu vou querer ouvir você depois para você contar mais do Instituto. E tem um monte de paralelismos que a gente vai fazer entre a sua história de vida e a sua história como empreendedora depois também inovadora. É a mesma coisa para o Lelo, né? O Lelo vai contar a história de vida dele, que é bem diferente da sua, até pelo caminho que ele foi. Você citou muito o Cláudio Castilho aqui, o caminho que o Lelo tem agora, acabou de criar uma startup de educação, né? Vejam, de novo, outro paralelo entre educação, saúde, esporte. Então, eu queria que você contasse da sua história aí, Lelo. Como é que você saiu da neve, depois foi para a pista? Conta essa vida aí toda. É difícil contar a minha história depois de uma história como a da Adri, né? Eu chorei aqui. Vocês não repararam, mas... Não, eu notei. Mas não tinha vídeo, então a gente só descreve. De novo, né? Fico muito emocionado, porque eu não tive, eu nunca passei fome. Exato. Eu não sei o que é passar fome. Eu venho de uma família rica. Meu avô, fugitivo de guerra, assim, passou fome. E veio pro Brasil, achando que era Argentina, né? No começo do século passado. E ele se fez, ele montou uma fábrica de sapatos como bom armênio e ganhou muito dinheiro. E aí meu pai queria casar com a minha mãe, que era brasileira. E os armênios, como os judeus, são bem fechados. E meu avô não queria que meu pai casasse com uma armênia. Meu pai teve que abdicar da herança, vamos falar assim, e montou também um império. Meu pai um self-made, né? Um cara que se fez sozinho, assim. E ganhou muito dinheiro e eu nasci realmente num berço de ouro. Então, uma história totalmente oposta da Adri. Mas basicamente eu nasci no mundo que meus pais falaram, o esporte é muito importante para você se tornar um cidadão, né? Uhum. Então eu comecei a lutar judô, muito pequeno. Eu fui fazer natação, odiava natação, tinha lá meus 3, 4 anos, eu me escondia em casa, né, no armário, assim, né, embaixo das mesas, para ninguém me achar e passava o horário da natação. A gente que tem filho pequeno, às vezes a história é comum de todas as crianças, né? E aí, vai pro judô, eu gostei no judô, fui até faixa roxa e um dia meu pai sempre trabalhou muito e a gente tava de férias de família em janeiro, a gente tava na Europa e fomos esquiar. Um amigo dele italiano falou, vamos esquiar, a gente foi esquiar e virou um programa muito gostoso de família, assim, somos em 3 irmãos. E aí a gente começou a ir todo ano. Aí começamos a ir 2 vezes por ano, julho e janeiro, porque era um programa que juntava um momento familiar. E uma dessas vezes em julho estava rolando o Campeonato Brasileiro de Esqui na Argentina. Totalmente maluco isso, mas sim, ainda existe hoje um Campeonato Brasileiro de Esqui na Argentina. E um amigo meu falou, tem lá o Campeonato Brasileiro, vamos se inscrever. E como a Adri, me inscrevi na bagunça e acabei ficando em terceiro. Não ganhei, mas fiquei em terceiro na categoria amadora. Aí meus pais me chamaram e falaram, você gostou? Eu falei, gostei. Então se você quiser a gente vai te apoiar. E eles de fato montaram uma estrutura, né? O esporte, tanto a corrida quanto o esqui são esportes individuais, mas você tem uma estrutura, tem que ter treinador, enfim. Então a primeira coisa que eles contrataram foi um treinador. E aí eu comecei realmente a me dedicar, assim. Ficava janeiro, fevereiro na Europa, porque o circuito, a grande maioria, antigamente era mais na Europa, agora está mais espalhado pelo mundo, mas tem um circuito, a Copa do Mundo, né, que todo ano tem Copa do Mundo, Mundial cada 2 anos e Olimpíada cada 4. Então a gente ficava na Europa e julho e agosto na América do Sul. Então ficava aí uma temporada por volta água aí de 4 meses.
E acabou dando certo, né? O Brasil tinha, deviam ter aqui, uns 100 atletas competindo. Eu fui tricampeão brasileiro, fui, acho que top 10 na América Latina e fui para 2 Olimpíadas e 4 Mundiais. Uma experiência de vida incrível. Você conviver com pessoas do calibre da Adri, o calibre, né? Você tá numa Vila Olímpica ali, a vila é muito grande, né? Então tem umas coisas meio pitorescas, assim. Você vai na lavanderia lavar roupas, tem lá o cara que acabou de ganhar medalha de ouro tá lavando roupa que nem você, né? Aí você tem o refeitório, né? Um espaço enorme assim, aquelas mesas coletivas que senta todo mundo junto. E aí também você senta na mesa das pessoas que acabaram de ganhar a medalha de ouro. Então você troca ideia, é gente como você, né? Troca o pin lá, o brochinho que você troca uma roupa, uma camiseta, você dá a camiseta do Brasil, ou te dá a camiseta da Suíça, enfim, é uma comunidade assim, né? E ninguém... Algumas exceções, mas está todo mundo lá pelo mesmo propósito, fazer o melhor de si para defender a bandeira do seu país. Então é uma experiência incrível. Eu parei de competir, eu tinha 26 anos, aí eu comecei a trabalhar. E aí a história começa a ficar parecida com a da Adri, porque o meu pai acabou perdendo todo o dinheiro. Meu pai me deu um Porsche com 18 anos de idade. Ele comprou um Porsche para mim, atravessou o Rio e comprou uma Ferrari para ele. E ele perdeu todo o dinheiro. Mas antes disso, quando eu parei de competir, eu tentei trabalhar com ele na época que eu ainda competia nos horários, né, nos day offs, né, quando eu não estava viajando, não estava esquiando. Meu pai tinha uma rede de postos de gasolina e eu ficava lá no posto como frentista. E eu decidi que eu não queria trabalhar com ele, né? Então, por sorte, porque quando eu parei de esquiar, eu fui trabalhar em tecnologia, empresa de tecnologia, e ele acabou se afundando aí, uma série de... Sempre falo, né, um avião não cai por um problema só, né? Um problema que vai gerando outro. E ele acabou, enfim, perdendo todo o dinheiro. Por sorte, eu já estava em outro mercado, então eu não fui ladeira abaixo como ele e fui desenvolver minha carreira. E aí fui empresa de tecnologia, depois fui empreender, aí quebrei a cara empreendendo, aí fui ser executivo de consultoria de recursos humanos, aí eu tive uma carreira bem sucedida, eu fiquei 16 anos como headhunter, né? Então, trabalhando em grandes empresas multinacionais ou como dono da minha própria empresa. Eu representava como se fosse uma franquia, né? Uma empresa americana no Brasil, e isso também me deu uma experiência muito interessante de avaliar pessoas, né? Então o Headhunter tem a vantagem de estar numa sala de entrevistas com pessoas que ganham R$1.000 por mês a pessoas que ganham 5 milhões por mês, né? Existe no Brasil gente que ganha 5 milhões de remuneração por mês. E eu sempre, tanto quando eu era atleta, que eu não tinha nenhuma chance de ganhar medalha, mas eu estava lá na Vila Olímpica, eu estava na montanha, né? Eu fiquei amigo do melhor esquiador da época, do mundo, chamava Alberto Tomba, um italiano. O Tomba é o Ayrton Senna da Itália. E eu fiquei amigo, eu fiquei amigo do Ayrton Senna da Itália, e ele me deu, eu treinava com ele na pista dele, era uma pista exclusiva só para ele não se misturava com mais ninguém, mas era um cara muito acessível. E eu fiquei no Mundial de Sestriere, que era na Itália. Ele é um atleta de Torino, no norte da Itália, e Torino é do lado de Sestriere. Então o Sestriere era a casa dele, literalmente, e eu treinando com ele na pista dele, na casa dele, na Itália, e eu convivi com ele, né? Então, quando eu virei Headhunter, eu tive esse mesmo privilégio de poder entrevistar 5 mil pessoas, algo por volta entre 5 e 6 mil pessoas, executivos. Eu fiz algo entre 1.500 cafezinhos, almoços e jantares com executivos que me contratavam, né? Os CEOs, os donos das empresas, que me contratavam para falar, Lelo, eu preciso... contratar um CFO, um diretor financeiro, preciso contratar um diretor de marketing, um diretor comercial, você me ajuda? Então eu fazia esses cafezinhos, almoços e jantares com esses diretores, presidente de conselho de administração, vice-presidentes, presidentes. Então isso foi me dando uma bagagem muito grande, assim, né? Eu me emociono porque quando eu escuto uma história da Adri, é uma pessoa de um outro patamar de qualidade, entendeu? A gente não fala aqui nem da educação escolar, né? A gente fala aqui de um outro tipo de educação, né? Um outro tipo de qualidade de ser humano, né? Às vezes eu tenho feito bastante palestra e as pessoas, mas como é que eu consigo ter foco? Eu falo, foco que eu falo pro meu filho, né? Meu filho não gosta de fazer lição de casa. Eu falo, filho, você tem que sentar e fazer a lição. Faz rápido, bem feita, para você poder brincar depois. Então senta e não brinca com nada enquanto você tiver. Mantenha o foco naquilo que você está fazendo. O foco da Adri é de outra qualidade. Porque o foco da Adri é o correr da fome. O foco dela é não posso mais passar fome. Então é um outro tipo de foco muito mais profundo do que apenas eu chegar e falar, vamos sentar aqui, vamos gravar o podcast, né? Então, aí foi essa minha carreira como Headhunter, que me deu essa bagagem para poder escrever um livro de pessoas muito acima da média, na qual a Adri faz parte. Inclusive, ela abre o capítulo número 1 do livro, da história da Adri. Eu já ouvi essa história várias vezes dela e todas as vezes eu tenho vontade de chorar e hoje eu chorei.
E agora me decidi mudar. Eu acho que de tempos em tempos eu preciso dar um refresh na minha carreira. Então eu desacelerei um pouco das provas de maratona, né? Depois que eu parei de esquiar, eu comecei a correr maratona. Depois tem a fratura, a história do livro, que a gente vai falar um pouco mais, mas depois que eu parei de competir no esqui, eu comecei a correr maratona. Agora eu tô numa transição da maratona pro kitesurf, tô adorando essa mudança de nunca vou deixar de correr, vou continuar correndo maratona, mas eu tô numa pegada de kite que tá muito divertida. E profissionalmente falando também, eu deixei de ser headhunter, eu vendi minha participação, eu era o sócio controlador, o majoritário, junto com um outro sócio. E eu vendi minha participação no ano passado para investir em educação, uma plataforma que vai falar para os estudantes do ensino médio e ensino superior sobre carreira, empregabilidade e performance. Uma galera muito mal atendida e que tem pouca experiência para tomada de decisão. Então eu vou ajudar a Bob, né, que essa empresa vai ajudar essa galera a tomar a decisão de carreira certa, da maneira mais eficiente e mais rápida possível. Mas resumindo, é isso. Poxa, muito legal. São duas histórias fantásticas, né? E a gente, falando do paralelo aqui com o empreendedorismo, né? A Adri já tinha dito, né? Puxa, todos os percalços que tem e o caminho não é fácil, né? E o empreendedor que fala, vou montar um negócio e achar que, fiz aqui, puxa, já vou começar e vou vender, eu tenho... A gente sabe hoje que a ideia muitas vezes é mais fácil, né? A execução depois é o ponto mais complexo, né? E vocês dois aí como atletas presenciaram isso ao longo da vida inúmeras vezes. Lelo contou a história do pai dele também, que um dia tinha tudo, outro dia não tinha nada, e como muda a vida também, como mudam as prioridades. E isso... Eu não sei o que é pior, desculpa te interromper. Não, lógico. Vim da onde a Adri veio, de passar fome, né? Ela morou em casa de barro, que quando chovia, ela não falou isso, mas chovia, entrava água dentro da casa dela. Eu nasci numa casa enorme, né? Mas depois a gente perdeu tudo, meu pai perdeu tudo. Então eu não sei o que é pior, você vê a degradação financeira e eu ter que pagar o plano de saúde dele, ou você vir de baixo e conquistar o que ela conquistou, né? Eu não sei se é melhor você largar numa maratona muito rápido e depois quebrar no final, ou se você larga mais devagar e chega inteira no final. Isso, eu tava falando com a Adri antes aqui também, foi até, eu conheci você, né, Lelo, por conta disso, porque na minha terceira maratona, que foi agora a Porto Alegre, foi a que eu tava mais treinado, eu falei, poxa, Porto Alegre eu vou arrebentar, né? Assim, até agora é engraçado, que a minha primeira maratona foi a melhor, lá em Buenos Aires. Porto Alegre vai arrebentar. E a do meio, que foi Floripa, puxa, tinha umas subidas, descidas, estava super quente no dia. Então, sempre tem a desculpa, né? Tava quente. Porto Alegre não tinha desculpa. Prova fria, plana, tudo. E foi a pior de todas, porque quebrei, né? Completei, mas assim, aos trancos e barrancos. Aí liguei pro Luiz, que é meu treinador lá no Pinheiro, vocês dois conhecem. E falei, pô, Luiz... Não deu, cara. Tava triste pra caramba. Aí contei, falou, o Luiz vai ficar super... Ele falou, cara, pô, sabe que eu achei que ia ser pior, porque você tá me contando? Aí ele falou, pô, pensa uma coisa, cara. Você conhece o Lelo? Eu já tinha ouvido falar o nome lá no Pinheiros. O Lelo, pô, o melhor maratonista que tem aqui no Pinheiros. Pô, o Lelo fez não sei quantas maratonas, quebrou na metade. Pô, foi isso. Eu preciso falar com esse cara. E foi quando eu conheci você. E aí contei a história, né? Aí você falou, me conta as suas maratonas. Eu falei, a primeira foi Buenos Aires, 3:18. A segunda fiz Floripa, 3:21. Pô, agora Porto Alegre quebrei, 3:27. Aí você falou assim, fica tranquilo que o meu foi bem pior, ó. Vamos lá. Primeira, eu não vou lembrar os tempos agora, você pode falar você aqui, né, das três. Resumindo, eu sou um puta de um porra louca. Na vida profissional e na vida esportiva, eu tomo muito risco. Então, de empreender, eu já empreendi várias vezes. Uma deu errado, muito errado, e o resto deu certo. Na maratona também, eu tenho 14 maratonas, 6 muito boas, 6 muito ruins, 2 que eu fui de coelho de um amigo, então fui sem fazer tempo pra mim, fui pra fazer tempo pra ele. Mas a primeira, 2h46. A segunda, 3h11. Isso quer quebrar. E a terceira, hospital. Hospital, eu lembro dessa, hospital. Aí eu falei, lógico que eu tô melhor. O hospital ainda não foi. Não, você não vai. Essa agora você vai mandar bem. Porque como você apanhou nas as outras duas, agora você vai ser mais conservador no começo. Agora eu queria saber da vida de vocês, atletas olímpicos, né? Toda essa história, a Vila Olímpica. Eu vou começar pela Adri de novo. Não sei se contarem. Vocês dois já treinaram juntos também, se conheceram aí. Como é que é treinar com outros atletas de elite? Contem um pouco aí da vida de atletas olímpicos de vocês dois. Primeiro, Adri. Maravilha. Mas antes, como eu falei antes para vocês, né, eu acabo aprendendo muito com vocês, que são empreendedores. Agora, ouvindo essa história do Lelo, né, que é fantástica, eu não conhecia com tantos detalhes. E ele falar, não, que eu criei uma empresa e quebrei, depois tentei de novo. E é aquela coisa, né, que às vezes a gente acha que sempre você planeja uma coisa e sai exatamente tudo
conforme você planejou. E a maratona é isso aí que você acabou de falar. Vou quebrar algumas, vou acertar outras e assim vai, né? Falando dos Jogos Olímpicos, você estar nos Jogos Olímpicos é muito difícil, né? Você conseguir uma vaga olímpica, você tem que correr muito. Literalmente, você tem que correr muito, né? No teu caso, você tem que correr muito. Exatamente. E para Londres, em 2012, eu precisava correr uma maratona para 2h30. Né? O índice para as brasileiras irem para as Olimpíadas de Londres era 2h30. Até então, eu tinha 2h32, que eu fiz em Berlim, um ano antes. Só te interromper, Dri. 2h30 é 3h30 por quilômetro. Abaixo de 3h33 por quilômetro. Conta para os ouvintes. Isso aí. É quase 17 km por hora. Isso. O tempo todo, né? Média na maratona de 17 km por hora. E aí você tem que pôr o seguinte: tem curva, tem cotovelo. Então, quando você, obviamente, entrar numa curva, você desacelera um pouco. Então, você tem que recuperar na reta. Exato. Então, é uma loucura. Tem frio, tem chuva. Tem vento? Tem as adversidades, né, da maratona. E eu lembro que eu tinha acabado de sair dos Jogos Pan-Americanos, tinha conseguido a medalha de ouro lá, né, em Guadalajara, em 2011. Chorei também ali na Guadalajara. Você me fez chorar várias vezes. Essa foi de chorar mesmo. E o Cláudio falava pra mim, vamos pra Maratona de Tóquio, porque a Maratona de Tóquio é uma maratona forte. Você tá bem e a gente vai tentar o índice lá. Tem que correr 2h30:06. Falei, tá bom, começamos a treinar. E eu fui para a Colômbia treinar em altitude, a 2.600 metros de altitude, fazendo 21 tiros de 1.000, com pausa de 1 minuto, numa altitude de 2.600 metros, 3 horas de rodagem, tipo, coisas desse tipo, preparando para Tóquio. E o organizador de Tóquio não queria me aceitar na maratona. Porque ela é uma das majors, né? É uma das maiores do mundo. E existe alguns critérios para você ser aceito lá. E uma atleta de elite tinha que ter como tempo abaixo de 2h30. E até então eu tinha 2h32. E aí o Cláudio insistindo pro organizador. Falou, olha, ela tá bem, ela acabou de ganhar os Jogos Pan-Americanos, ela vai tentar o índice para os Jogos Olímpicos. Não vou dar, não vou dar. E eu treinando, faltando 40 dias e nada de decidir. Falei, qualquer coisa a gente vai ter que mudar os planos. A gente vai para Londres, mas Londres ainda ia ser em abril. Tóquio já estava me preparando para Tóquio aqui em fevereiro. E aí, quando falta 20 dias para a maratona, o organizador falou assim, eu vou aceitar ela, mas eu vou dar só inscrição. Não vou dar hotel, não vou dar passagem, nada. Daí o Cláudio correu atrás, a ASICS me deu hotel, o Pinheiros me deu a passagem, fomos para Tóquio. Aí chegou lá, menos 3 graus, com chuva. E aí eu falei, bora lá, agora é só pensar em fazer, né, o índice. E aí saiu o índice, né, eu corri 2h29, eu passei 1h15:06 na meia. Eu precisava virar igualzinho. Passei 1h15 cravada, eu precisava virar praticamente igual para ter o índice. Se eu quebrasse, tô fora dos Jogos Olímpicos. E aí a segunda parte eu fiz splinter negativo, fiz 1h14:27 e 2h29:17. Na época foi recorde brasileiro, recorde sul-americano e índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E aí eu cheguei assim, cruzei a linha de chegada muito feliz, abraçando o Cláudio assim. E aí na hora que a gente virou, deu de cara com o organizador da prova. E aí ele olhou pra gente e falou assim, realmente vocês cumpriram com as suas palavras. Esse salário que ia sair abaixo dos 30 saiu. E foi muito legal. E aqueles jogos, eu fui a única brasileira representando o Brasil na maratona feminina, por conta desse índice que era muito forte, né? E bem na largada dos Jogos Olímpicos, eu passou esse filme na minha cabeça, né? Eu mal tinha o que comer, né, aos meus 12 anos de idade. E agora eu estou entre as melhores do mundo, no maior evento esportivo do mundo. E foi um orgulho muito grande. E aí, contando um pouco, né, o Lela falando o que é a Vila Olímpica. Né? E é engraçado que eu cheguei, assim, tudo muito lindo, né? Nossa, é espetacular, é tudo voltado para o atleta mesmo, é uma cidade ali dentro. E lá, além daquele refeitório enorme que a gente tem, baita departamento médico, academia, tudo, né, o que o atleta precisa.
E tinha vários quiosques, assim, espalhado com café, lanche, o que você... E aí o Cláudio, saímos para dar uma volta, ele falou assim, vamos ali tomar um café, comer um bolo, né? Aí eu falei, tá, mas eu não trouxe o dinheiro. Aí ele, mas não precisa de dinheiro aqui, é tudo gratuito. Daí do tipo, você acostumar que era tudo aquilo à disposição do atleta, né? Aquela lavanderia, é o refeitório. E aí você, de repente, tá tomando café da manhã e passa o Michael Phelps para tomar o café e senta do seu lado. Você está entre os melhores do mundo, né? Então é demais, muito legal. Muito legal, muito legal. De cruzeiro para Tóquio, né? De cruzeiro para os Jogos Olímpicos, exato, 2 vezes. E você, Lara, o que você tem para contar aí de Vila Olímpica, de Olimpíadas, de outras histórias pitorescas? A experiência é muito parecida, apesar dela ser a Olimpíada de verão, eu sou a Olimpíada de inverno, a experiência é muito parecida, porque o índice olímpico é muito difícil de ter. Então eu falo, o esporte é muito legal por isso, porque não tem cheque que compre um índice olímpico, não tem tamanho de fortuna ou não tem miséria que faça você não chegar lá, só depende de você. No meu caso foi isso também, eu fui o único brasileiro, então eu fui para 2 Olimpíadas, mas a de 98 eu fui o único brasileiro com índice, então eu sou o porta-bandeira do Brasil. Tem uma foto minha eu entrando no estádio olímpico com a bandeira, o meu técnico e o chefe da delegação, que era uma pessoa do COB, o Alexandre Abeide. E ali foi a primeira vez que a mídia de fato cobriu as Olimpíadas de Inverno, então a Globo levou lá o Marcos Uchoa na época, ele foi lá, enfim, então teve uma cobertura muito grande, eu era o único atleta, então tudo era em cima de mim, assim, né, uma responsabilidade muito grande. A Vila é esse grande barato, de fato, você é o centro de tudo, eu falo assim, né, eu li uma vez que o homem quando vai pra Lua volta, nunca mais é o mesmo. E o atleta, quando vai para uma Vila Olímpica, ele sai de lá, ele nunca mais é o mesmo. Porque é uma experiência, assim, pra você ter uma ideia, Gustavo, eu não gosto nem de ver tá em DVD. Agora eu mudei, eu pus para HD, tá dentro do meu HD do meu computador, mas eu não gosto nem de ver, porque é tão bom. E como eu não tenho chance nenhuma de voltar para aquilo lá, eu não gosto nem de ver, porque eu vou querer voltar aqui, né? Uma nostalgia boa, mas ao mesmo tempo ruim. A Vila é um grande barato, você é o centro de tudo, tá tudo disponível para você levanta a mão, já tem alguém para te servir. Motorista para cima e para baixo. As minhas Olimpíadas foi em 98 de Tóquio, no Japão, em Nagano. Eu preciso ir tem um motorista lá na hora que você quiser, te leva uma tradutora do teu lado. É muito legal a experiência, né? Não é o Michael Phelps que você cruza. Eu várias vezes cruzei lá o Príncipe Albert de Mônaco, que hoje é o rei do Principado de Mônaco. Você tá lá todo mundo igual, né? Tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, representar da melhor maneira o seu país. Então todo mundo põe a bandeira para fora do terraço para falar, aqui o Brasil tá na vila, né? Todo mundo tem a bandeira do seu país. E o Albert não era muito simpático, assim, ele era uma pessoa de poucos ois e poucas palavras, assim. Mas é isso, é muito legal porque é todo mundo igual, né? Todo mundo no mesmo propósito. É uma experiência de vida incrível, você tá ali com os melhores do mundo, é incrível. E a credencial, ela vale ouro pra gente, né? O atleta acaba de receber a credencial, ela tem acesso livre a tudo. Você já faz no aeroporto, né? Já faz no aeroporto. Você já chega no aeroporto, já credencia atleta. Você tem todas as estrelinhas ali. Que você... e aí você tem acesso à Vila Olímpica, acesso a metrô gratuito, acesso aos transportes. Em alguns lugares culturais da cidade, você tem acesso com a credencial. Então, é tão bom que quando você volta, assim, você fala, nossa... Dá uma saudade, né? Tô vendo os dois aqui com a cara de saudosismo. Na minha época, assim, eu não sei se hoje tem ainda, mas na minha época o McDonald's era patrocinador. O McDonald's é patrocinador oficial. Então você ia no refeitório da Vila, cara, tem um McDonald's dentro do restaurante. 24 horas por dia. E aí você pega lá o que você quiser, de Sunday, Big Mac, você vai lá, tá de graça. Meu café da manhã era no Mac Café, então... Eu não tô conseguindo ver muito paralelismo com saúde aqui. Não, mas aí você acha, os atletas não pegam. Fila de gente pegando no McDonald's. Porque também todo mundo Lelo, mas era muita bagunça, muita festa na Vila Olímpica. Não. A festa acontece o seguinte, você tem data para entrar e data para sair da Vila. Porque a Vila vai se reciclando. Tem muito atleta, tem menos quarto do que atleta. Então, quando acaba a tua competição, você tem no dia seguinte, 2 dias depois, tem que ir embora. Então, o que rola? Quando você tá pré-prova, você imagina, você come certo, você vai dormir cedo, você tá treinando, você tá focado naquilo. Passou a tua prova, você tem uma noite que você pode fazer o que você quiser. Mas eu não tive muita vontade, você tá tão... Eu fui bem na minha prova, eu corri bem na minha prova. Depois aqui você me conta no paralelo, aí você vai me contar as histórias. Tá? Mas foi até um ponto bom que você trouxe, assim, a gente tá chegando no final do nosso primeiro episódio, dá pra gente continuar um tempão aqui, mas a gente vai ter que acabar o primeiro e depois teremos mais um episódio com vocês dois, e aí eu vou fechar
pedindo para vocês contarem, vocês já treinaram juntos várias vezes, pedindo para contar histórias que tenham sido pitorescas, diferentes, que tenham acontecido ou com vocês dois juntos, ou separados, durante esse período, né, de atletas. Vou começar com você de novo, Adri. Não, a primeira vez que eu vi o Lelo, né, entrando na pista e treinando com a gente, eu não sabia quem era o Lelo, não sabia nada da vida do Lelo. E o que me encantou foi a simplicidade dele, né? O Lelo sendo quem ele de tudo que ele já tinha conquistado na vida, e ele tinha uma simplicidade muito grande, treinando com nós ali, atletas de alto rendimento, mas ele perguntava tudo. Nossa, posso treinar com vocês? Vocês estão fazendo tiro do quê? Posso fazer junto? Quanto que é a pausa? Por que essa pausa? Ai, acho que eu não vou aguentar. Não, vamos, Lelo. Aí ele ia, nossa, muito obrigada. Nossa, eu fiz um baita treino, estou muito feliz. Então, assim, ele virava um atleta igual a gente. Ele tinha uma hora que, nossa, tô cansada, acho que não vai dar, e um dava força pro outro, e ele virou um grande companheiro de treino para nós ali. E assim, não é correndo atrás, não, ele corria na frente com a gente, ele puxava os tiros, muitas vezes ele puxou treino para mim também. Então era uma conexão muito legal, um atleta de alto rendimento, e o Lelo, que não era um atleta que tinha que estar ali para treinar, para fazer resultado, né? Ele tinha toda uma vida de empresário e tudo mais para poder sair dali. Às vezes ele falava, meu Deus, daqui meia hora eu tenho que sair para ir para a reunião. Tem que fazer uma entrevista lá com o candidato. Né? Eu acho que vou ficar sem fazer esses 2 últimos tiros. Aí faltavam os 2 últimos. Não, vou fazer, acho que vai dar tempo. Então, assim, ele conciliava a vida dele, corrida, com os treinos, e era uma experiência super bacana. Eu fico, assim, eu vejo lá no clube, né, e tenho, assim como o Lelo, temos crianças pequenas, né, e meus filhos estão lá agora na natação. O mais velho entrou, foi convidado para entrar na natação no competitivo, e aí, puxa, toda essa parte de estar próximo de grandes atletas, né, então eles fizeram um evento, e aí estava o Marcelo Queriguini, outros grandes nadadores do Pinheiros, e eles ficam, as crianças ali de 8, 9 anos, olhando e falando assim, nossa, olha que legal, tal. Eles vão, cumprimentam as crianças. Então, começa desde cedo esse estímulo ao esporte, à saúde, até a disciplina, né? Você falou do seu filho, do foco, né? Eu acho que seus filhos poderem olhar para o pai, né? E aqui todo mundo que tem alguém, um atleta próximo, poder olhar, sempre um motivo de superação, de foco e de determinação, né? Acho que o esporte ajuda muito a isso também. Então, vou passar para você agora, Lelo, ouvir histórias também que você tenha tido aí com a Adri. A gente não falou de empreendedorismo, a gente não falou de saúde, mas... vai ficar no segundo bloco. A gente pode ficar aqui mais umas 3 horinhas falando, mas... acho assim, o esporte é um baita pilar de saúde, né? Estamos falando aqui para um público mais médico, né? Que eu posso estar errado, você me corrige, mas a grande maioria dos médicos não prega o que eles falam para os pacientes. Totalmente indisciplinados na veia. Então esse programa aqui vai ser bom para eles. Eu tenho várias passagens boas aqui com a Adri. Eu tenho uma passagem no esqui que é histórica, que é essa com o Alberto Tomba, eu treinando com ele em Sestriere, na Itália, na casa dele, né? Sestriere, Torino é no pé de Sestriere. Eu treinava na pista com ele e eu vou contar essa passagem depois uma quadri. E a gente tava descendo, né? Ele desceu treinando, eu desci atrás dele, e aí entramos na cadeirinha, de repente, pum, entrou uma menina do lado, assim, na cadeirinha, assim. Aí, né? Aí ele começou, italiano, né? Começaram a falar tal. E ela, obviamente, a mesma coisa sentar ao lado do Senna. Todo mundo sabe quem é o Senna no Brasil. E aí ele abre o bolso dele, assim, bem italianão, assim, abre o bolso, tira um cartão postal já autografado com a foto dele, assim, dá pra ela já se derrete na cadeirinha, assim. Aí a gente sai da cadeirinha, vamos lá descer pra pista, assim, onde a gente tava treinando. Ela vai atrás da gente, que é atrás da gente, atrás dele. Aí ele, antes de descer, assim, pega ela, olha assim pra ela, puxa o braço dela, dá um beijo na boca dela, assim, e sai e vai treinar. E eu falei, eu devia ter, sei lá, acho que 22 anos. Eu olhei e falei, caraca, né? Como é que... Pra mim, treinar é só treinar, a gente não pode fazer nada. Essa foi ótima do Tomba. Quadri, primeiro um baita privilégio, né? Você conseguir entrar, porque no esqui eu era o melhor do Brasil. E tinha, sei lá, deviam ter 100 esquiadores. No Brasil a gente é um polo, América Latina, de formação de bons atletas de maratona, né? De provas de corrida. Vários casos, né? Marilson, Joaquim Cruz, Dri, enfim, muitos atletas fenomenais aqui.
Então eu consegui entrar dentro dessa elite do clube, né? Foi uma experiência incrível, né? De novo, um atleta amador que tinha que trabalhar e entrar para treinar com eles. Eu tinha muito medo, assim, de atrapalhar o treino deles, né? Uma responsabilidade que eu sabia o que eles estavam fazendo lá, né? Eu quero buscar o índice, mundiais, etc. Então eu tinha muito cuidado de não atrapalhar. Mas em um determinado momento eu saquei que eu estava ajudando, porque a Adri, eu era talvez um pouco mais veloz que ela na pista e ela fazia os treinos longos melhores do que eu. Então meio que o Castilho acho que sacou isso e deixou fluir essa parceria que funcionou mesmo. Foi uma parceria de bons frutos para os dois. O caso da Adri é ótimo. A gente estava se preparando para a maratona de Boston. É uma prova muito dura, muita subida. E o Castilho falou, nós vamos fazer o Pico do Jaraguá. Então nós vamos sair da minha casa, até o pico são 7 quilômetros. Depois a gente vai fazer 3 subidas no Pico do Jaraguá, são 5 quilômetros da base até o pico. A gente vai subir correndo e entra no carro, eu vou atrás de vocês de carro para a gente não perder tempo na descida, a gente vai descer dentro do meu carro. Vocês entram aqui e a gente desce mais rápido e já sobe. O objetivo é treinar a subida. Beleza. Crescemos lá os 7K, fomos pro pico. Chegamos no pico, a primeira subida, beleza. A segunda subida, beleza. Difícil pra caramba, assim, mas difícil. 5 quilômetros ininterruptos de subida com uma inclinação que eu não sei. Mas é muito bruto o negócio. Aí chegou na terceira subida, eu, como sou um puta porra louca, autoconfiante demais, né? Eu falo isso nas minhas palestras. O que calibra essas pessoas, né, de altíssima performance como a Adri é a amígdala. A amígdala que controla os hormônios do medo. A minha amígdala é desregulada para mais, né? Eu tenho pouco medo. Então eu já saltei de paraquedas, eu mergulho, eu faço kite, eu corri de kart, corri de carro, enfim. Tudo que vocês podem imaginar de adrenalina eu já fiz. Nessa última subida do Pico do Jaraguá, eu falei, eu olhei pra Adri assim e falei, não, vou passar ela. Bicampeão. Tá indo muito devagar, bicampeão Pan-Americana, recordista brasileira, o manezão aqui foi dar de graça e abri assim da Adri, sei lá quanto. Abri bem assim da Adri, chegou só que 5K nos últimos, sei lá quantos, 2.000 metros finais. Eu comecei a engasopar, o carburador entupiu, eu comecei a ouvir assim lá de novo, toque, toque, toque. Falei, filha da mãe, o passo, toque, toque. Aí passou e abriu, ó. E ali não tinha hospital perto, hein? Não tinha? Não. Sandálias da humildade, entendeu? É isso que a vida te ensina, ou na dor ou no amor, não tem jeito. Então ali foi na pancada. Mas a gente foi bem em Boston, os dois foram bem em Boston. Fomos. Boston é uma prova desafiadora, né? Ela é com muitas subidas e descidas. E nós fomos muito bem para lá. E a primeira parte da prova, nós praticamente quase passamos a melhor marca da nossa meia maratona dentro da maratona, né? Então, eu passei uma 14 alto, o Lelo passou uma 15, né, Lelo? 15,40, se não me engano. E aí depois a gente... Depois eu quebrei e ela não. A gasolina dela é azul e a minha tem 30% de álcool. Aí tá mais um ponto aqui, né, que a gente viu nessa... A gente vai falar mais de empreendedorismo e de inovação na continuação, agora no segundo episódio, mas trabalha em equipe, né? Ninguém empreende e inova sozinho, né? Então, isso que vocês fizeram, e o Lelo citou aqui, poxa, estou mais rápido que ela na pista, mas ela em longa distância vai conseguir me puxar mais, então vai ajudando o outro e os dois vão melhorando, né? Então, eu queria aqui, Dri, Lelo, agradecer muito a presença de vocês, papo super divertido. Lelo, eu já tinha conversado, nos conhecemos também tem pouco tempo, li o Operação Portuga de uma vez só, e a gente vai falar nele aqui no segundo episódio. A Adri, eu digo que eu vejo ela todo final de semana lá no Parque Bruno Covas, várias vezes ali estampada em alguns outdoors. Então foi um prazer ter vocês aqui e vou recebê-los em breve para o nosso segundo episódio. Agora, para você que está nos ouvindo, se você gostou desse episódio, dê 5 estrelas na avaliação na sua plataforma de podcast. Compartilhe nas mídias sociais e com seus contatos. Assim, disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por esporte, inovação e empreendedorismo na saúde. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.